Graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua história, seu ministério, pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Tá tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com todos da sua família? Eu quero começar agradecendo. Agradecendo pelo seu engajamento, agradecer pela sua inscrição, agradecer pelo seu compartilhamento, agradecer pelos seus comentários. Você está acompanhando esse devocional Família ao Reino. Quero agradecer pelo seu anonimato, o Senhor ter nos honrado com a sua presença. E eu sei a importância de anônimos na nossa vida. O nosso canal tem crescido a cada dia e nem todos que têm nos acompanhado estão inscritos. Gostaria que você se inscrevesse, mas se não, muito obrigado por você estar presente aqui no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Isso não é um slogan. Isso é uma declaração profética sobre a sua vida. Que a sua família seja restaurada, reestruturada, ressignificada, transformada, tendo como marco as Escrituras Sagradas. Que a palavra do Senhor possa mudar e moldar a sua vida para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Preste bem atenção, hoje é o vigésimo, fiz igual sua mãe agora, né? Quase não sai vigésimo. Hoje é o 23º dia do devocional Família ao Reino. Na mesma praça, com os mesmos bancos, e continuam faltando as flores e ainda o jardim. Para que você não fique no vácuo, nosso câmera boy Ita Miguel está aqui, de vez em quando eu estou falando é com ele, viu? Lá vem chegando o sol e hoje já é verão. Preste bem atenção no que eu vou te falar e isso é sério. Jessé não sabia que tinha um rei em casa. Eu vou repetir. Jessé não sabia que tinha um rei em casa. Fala isso aí bem alto, Miguel. Vai lá. Jessé não sabia que tinha um rei em casa. Mais alto. Jessé não sabia que tinha um rei em casa. É isso mesmo que eu quero falar com você hoje. O desvalor que nós damos às pessoas que nos cercam e que nós temos dentro do lar. Você não faz ideia quem é o seu filho. Você não faz ideia o que é que Deus tem preparado para os seus filhos no futuro. Algumas pessoas mais próximas ouviram muito isso dos meus lábios nesses últimos 5 anos de ajuntamento que nós tivemos como missão ressignificar. A cada criança que a gente socorre, a cada criança que a gente presta algum tipo de cuidado, o que sai dos meus lábios é: amanhã nós podemos ter esse menino como presidente da nossa nação. Amanhã, talvez você enfermo no hospital, esse menino pode ser o médico que vai ser usado por Deus para poder trazer a cura. Nós não sabemos. E nós não valorizamos o que acontece em nossa volta, nós não valorizamos o que acontece na nossa casa. As pessoas têm a capacidade de olhar e achar melhor o outro do que o que você tem dentro de casa. Então, com a proposta desse devocional dos dias de hoje, eu gostaria de incentivar, de encorajar, de fazer com que você meditasse, pensasse, parasse, visse, olhasse, enxergasse e prestasse atenção, coisa que meu camera boy não está fazendo neste momento, nos valores que você tem dentro de casa. Que você prestasse atenção nos seus filhos, que você valorizasse sua esposa, que você valorizasse os seus bens. Existe uma passagem bíblica fundamentalmente importante para a gente entender isso. E ela se encontra no Salmos, de número 126. Vamos dar uma olhadinha lá? Salmos de número 126, lê-se o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Preste bem atenção no que eu quero chamar a sua atenção aqui. No versículo de número 2 vai dizer que os gentios reconheceram primeiro
que Deus tinha feito grandes coisas pelo povo de Israel. E só depois disso é que o povo foi analisar e ver que Deus estava agindo com mão poderosa, como só Deus pode fazer nas mãos dele. E o texto segue: traz-nos outra vez, ó Senhor. Eles só reconheceram a grandeza de Deus quando eles estavam de novo dentro de um outro processo de cativeiro. Então, antes que você perca sua casa, antes que você perca os seus filhos, para que você entenda o valor que uma família tem, pare, pense e medite nisso hoje para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Não chama atenção o fato de que Deus chama o profeta Samuel primeiro para ir ter com ele, para estar nele, para que dele ele vá ser enviado para poder ungir. Quem dera nos nossos tempos, nos dias de hoje, fosse assim, né? Porque dentre os seus filhos, tenho me provido um rei. A provisão do reinado de Israel não é a manifestação do desejo do povo que queria um rei sobre si, mas o desejo do coração de Deus para que aquele povo pudesse ter a salvação proposta em Cristo dentro de uma realidade vindoura a partir do texto. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu disser. Essa composição que nós estamos lendo está em 1 de Samuel, capítulo número 16. Então, a proposta é simples. Um convite é feito a Jessé, ele vai para o sacrifício, e ali Samuel vai obedecer o estabelecimento da ordem de Deus, para que Deus possa revelar quem dos filhos de Jessé vai ser ungido o rei. O texto vai seguir, Jessé perguntando se porventura é de paz a vinda dele, e esse texto ele é intrigante, porque toda a nação está ciente do que Samuel havia feito quando Deus mandou com que todo aquele povo, toda aquela nação fosse exterminada, mas Saul opta em deixar o rei com vida, e é Samuel, o profeta, quem resolve aquilo em nome do Senhor. E aí, versículo 6 vai dizer assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus diz que tem rejeitado. Já havia uma rejeição de Deus sobre Eliabe. E o Senhor também diz e revela algo importantíssimo. O que eu posso fazer? Daqui uns dias vai entrar no canal no dia 29 uma ministração da Dalvânia, pertinente para a gente poder refletir isso. E ela, em um dado momento, ela nos inquere acerca se você é capaz de, olhando duas casas construídas, se você tem condições de saber como está o seu alicerce, apenas por olhar aquela casa. O que o Senhor está dizendo é que a capacidade que nós temos é apenas de olhar para o ser humano e ver o que os nossos olhos podem ver. Então eu posso olhar para você e olhar para sua casa e estabelecer um padrão de quem você é, mas quem sonda o coração é o Senhor. E o Senhor, sondando o coração de Eliabe, viu que já havia uma rejeição, que Deus já tinha rejeitado ele ali. Quem é os seus filhos? Perdão, quem são seus filhos? Quem verdadeiramente é a sua esposa? Quem verdadeiramente é o seu vizinho? E muitas das vezes nós agimos com essas pessoas segundo a estrutura que nós temos no nosso olhar, que é pérfido, nosso olhar que é mau, nosso olhar que é perverso, o nosso olhar que está enraizado com coisas que não diz respeito às Sagradas Escrituras. Então, dentro dessa realidade, dentro dessa estrutura, houve uma rejeição, porque Deus sabe como é o coração de Eliabe. O texto vai seguir então. Então chamou Jessé a
Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este o Senhor tem escolhido. Como é difícil nós, como pais, estabelecer uma conexão das escolhas de Deus dentro da nossa casa, da escolha de Deus dentro da nossa família. Você se recorda logo na minha primeira participação dentro desse devocional, quando eu ainda estava falando sobre Noé, que Deus deu uma ordem sobre Noé para que se estabelecesse algo, e Noé caminhou exatamente o oposto daquela ordem. É exatamente o que está acontecendo nesse contexto. Versículo 9. E Jessé fez passar a Samá, porém disse: também pouco a este tenho escolhido. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos. Preste bem atenção nessa declaração. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Dentro do coração de Jessé, e não se escandalize se isso for uma interpretação particular minha, me parece que ele não tem uma relação de paternidade para com Jessé. Porque quando o texto diz que Jessé fez passar por Samuel seus 7 filhos, tendo mais um, é como se não houvesse uma consideração no coração de Jessé de que Davi fosse seu filho. E aí, olha a pergunta. Acabaram-se os moços? Não, falta mais um. Então por que o versículo anterior não diz que Jessé fez passar 8 filhos diante de Jessé? Então, esse 8º é a escolha de Deus. Esse 8 brilhante é a escolha de Deus. Não se escandalize se porventura isso parece absurdo, mas o texto parece mostrar que não existe uma relação de paternidade entre Jessé e Davi. O texto que nós lemos diz que ele fez passar os seus 7 filhos. E quando o texto revela os seus 7 filhos, não aponta um caminho de paternidade para Davi. É como se no coração de Jessé ele não tivesse aquele menino como filho. E aí, no inquirimento de Samuel, é que se revela que tem um menor, ou talvez um insignificante, ou talvez aquele a quem, segundo o meu olhar, ou até mesmo segundo o meu exercício paternal dentro de casa, não tem a relevância, a significância ou o pedigree para poder exercer o chamado, a escolha daquilo a qual Deus estabeleceu no coração dele para que se cumpra dentro da nação, para que se cumpra dentro de Israel, para que se cumpra dentro da minha casa. Para muitas coisas na nossa vida, essa frase é de vital importância. Essa frase é pertinente. E Jessé poderia ter feito isso. Como a gente gosta de falar, e eu nem concordo muito com isso, pare e pense. E eu prefiro continuar caminhando e pensando. Ele poderia ter refletido um pouco. Se há uma pergunta, se há esse inquirimento, existe mais alguém. E esse alguém é o Rivinho, esse alguém é o resultado de uma colheita de cevada que houve na descendência. Esse alguém é a manifestação do desejo e da vontade de Deus para aquele tempo, para aquele momento, para que hoje, em Cristo, nós pudéssemos ser alcançados. Jessé não enxergou Davi, os irmãos não enxergaram Davi como rei, mas alguém, isso é, um anônimo, enxergou Davi com qualidades que ele tinha, que ninguém dentro de casa tinha parado para poder ver isso ainda. Leia mais um pouco. O texto revela que ele era formoso. E depois que ele chegou, o Senhor dá uma ordem para Samuel, para que ele se levantasse e ungisse a Davi. E ele foi ungido diante dos irmãos e do seu pai. E o texto também revela que a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele. E aí uma problemática começa a surgir. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo número 16, a partir do versículo número 14. E revela-se o seguinte:
O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Um espírito mau da parte do Senhor. Eu vou repetir isso. Atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão à tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então surgiu-se uma problemática, e dentro dessa problemática os servos em volta deu um conselho para que o rei, para que buscasse alguém, e esse alguém precisava ter uma qualidade. E qual era a qualidade que esse alguém precisava ter? Saber tocar harpa. Então Deus Saul estabeleceu algo, e disse no versículo 17: diz Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Uma ordem foi dada. Esse homem precisa tocar harpa e precisa tocar bem. E aí surge na Bíblia aquilo que eu amo, que eu admiro, que são os anônimos. Eu sei que muitas das vezes você só quer fazer as coisas para Deus quando tem visibilidade. Eu sei que para Deus, que muitas das vezes você só quer servir a Deus se isso te trouxer os louros dos likes, dos views e por aí vai. Mas o Senhor tem um chamado sobrenatural e extraordinário com muitos anônimos. E aqui está a revelação de um mais. O texto diz: então respondeu um dos moços. Respondeu quem, então, Miguel? Um dos moços. Fala mais alto. Um anônimo foi quem respondeu. E ele disse assim: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Eis que tenho visto a um filho de Jessé. Jessé disse que só tinha 7 filhos. E um anônimo, isso é, alguém que está do lado de fora da casa, olha para dentro e reconhece Davi como filho de Jessé. E o próprio Jessé tem dificuldade nisso. Então esse homem está vendo um dos filhos de Jessé, que é belemita, e diz que ele sabe tocar. Ótimo. Só que ele analisou uma tonelada de outras qualidades desse menino Davi. O texto diz que ele sabe tocar, que ele é valente, que ele é vigoroso, que ele é um homem de guerra e prudente em palavras. Você é prudente em palavras? Seus filhos são prudentes em palavras? Que ele é gentil de presença. E o mais interessante e importante em relação a tudo isso, que o Senhor é com ele. Que não adianta você ter qualidades, habilidades, dons, manifestação de graça e poder, se o Senhor não for contigo, se o Senhor não estiver contigo. Foi o anônimo que olhou para dentro da casa de Jessé e encontrou essas qualidades, essas habilidades. Foi o anônimo que olhou para dentro da casa de Jessé e encontrou esses valores. Foi um anônimo que olhou para dentro da casa de Jessé e viu que Jessé tinha um vaso precioso, valoroso, um rei com qualidades extraordinárias. Não será que seu filho é assim? Não será que a sua esposa seja desse jeito? E esteja faltando apenas um olhar acurado de quem verdadeiramente tem a capacidade de reconhecer que dentro da sua casa há valores? Antes da gente terminar, eu quero ler uma pequena porção em Lucas no capítulo de número 15. Vamos lá? O versículo é o de número 8 e lê-se assim: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que alegrar diante dos anjos, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A Cristiane já até tocou nesse assunto aqui mesmo dentro do devocional. E num contexto passado, nós ministrávamos falando que a prioridade dessa mulher é achar a dracma. E a prioridade de Deus fazer com que a mulher varra a casa. Porque ela pode ter se habituado com aquele contexto de sujeira. Não é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Dentro do imaginário teológico de alguns irmãos, existe a confusão mental de que essa mulher precisou de ajuda para poder procurar a dracma que estava perdida. E isso não aconteceu. A ajuda chegou, as pessoas chegaram, depois que ela encontrou a dracma e foi fazer a festa. É esse o ponto que eu quero chamar a sua atenção. A responsabilidade de reconhecer os valores que Deus tem colocado dentro da sua casa e cuidar desses valores
é sua. O valor do relacionamento com seu filho, o valor da conjugalidade, da realização do matrimônio, perdeu aquela relação com um parente que você se considera distante, é tarefa sua reconstruir, reconhecer esse valor e fazer de tudo para poder reconquistá-lo e apresentar diante do Senhor. Quero chamar muita atenção de você, pai. Você não sabe quem é o seu filho em Deus. Vou insistir nisso. Talvez, como nós estamos desesperados, necessitando de bons presidentes, de bons políticos, e a nossa geração futura, se tudo for caminhar do jeito que está acontecendo hoje, nós vamos ter severas necessidades em tantas áreas profissionais. Quantos pastores, homens honestos e de Deus, nos têm faltado? Talvez dentro da sua casa, talvez sobre seus cuidados, esteja nada mais, nada menos que o presidente que a nossa nação tanto almeja, tanto espera. Cuide dos valores que Deus tem te dado. Cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. E que o Senhor te abençoe cada vez mais para a glória de Cristo Jesus. Obrigado por você ter chegado até aqui. É uma honra, uma satisfação você ter a sua companhia aqui conosco. Quero agradecer a Deus pela vida de Ita Miguel, que me fez ficar de joelho, sentado no chão, em pé em cima do negócio, quase que de cabeça para baixo, para poder trazer esse conteúdo que eu espero em Deus que te abençoe cada vez mais. Aqui no lado, as nossas redes sociais, dê uma visita, conheçam um pouco mais, que Deus te abençoe, te honre e te proteja cada vez mais, em nome de Jesus. Como diz a Cris, vamos orar? Pai, honra, glória, louvor, domínio, poder, majestade são dados a ti em Cristo, hoje e eternamente. Eu oro pelos meus irmãos que têm nos acompanhado nesse canal, nesse presente momento. Oro, Pai, sobre aqueles que vão assistir no futuro, te pedindo que cada um possa reconhecer os valores que tu tem depositado em cada lar, em cada casa, como família. Que cada pai honre os seus filhos e os seus filhos possam honrar cada vez mais os seus pais. Que cada cônjuge, Pai, possa viver a relação de conjugalidade com a manifestação da tua graça, do teu amor e do teu favor. Senhor, ensina-nos, Pai, a entregar a ti os valores que tu tem confiado em nossas mãos. É em nome de Jesus que eu oro, eu agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe.